Então, hoje nós vamos terminar nossa semana 1, né, com a aula 2. Vamos falar, João chegando. Nós vamos falar de sistemas de numeração, conversão entre bases e tipos de erros cometidos no processo de aproximação. Então, essa aula do dia 22, que é hoje. Então, vamos lá. Vamos começar a falar a respeito de numeral versus números, né? Fica parecendo que é a mesma coisa, né? Porque qual que é a diferença de numeral para número, né? Ou seja, esse número aqui ele representa uma ideia, né? Por exemplo, se eu falo para vocês 2 elefantes, eu estou referindo ao elefante. Mas para me falar 2 elefantes, eu vou precisar colocar isso aqui, ou qualquer outro numeral que vai me colocar a grafia desse número, né? Ou seja, então o numeral é um símbolo, tá vendo? É um símbolo ou grupo de símbolos que representam um número. Ou em qualquer determinado, por exemplo, algarismo romano hoje ainda usa algarismo romano, mas depois que vieram os indo-arábico, né, que geralmente o pessoal utiliza mais essa grafia dos indo-arábico, né, para o sistema de numeração que a gente utiliza, por mais que existiam os algarismos romanos e existiam outras maneiras de representar o número. Aqui está o exemplo, ó, o número 11, o símbolo 11, 11 e 11, tá vendo? São numerais diferentes, mas eles representam o mesmo número, a mesma quantidade, que é o número 11. Então, a diferença primordial é que um vai representar, o numeral é a maneira, a grafia, né, que você vai utilizar para poder representar essa ideia aqui, que seria o número, beleza? Isso aqui vai depender do contexto histórico da situação. Então, essa é a diferença primordial que a gente tem entre numeral e número. Agora, aqui a gente vai falar a respeito de sistemas de numeração. O que é o sistema de numeração, né? O sistema de numeração ou sistema numeral é um sistema em que um conjunto de números são representados por numerais de forma consistente. Então, para vocês, por exemplo, quando a gente define o conjunto dos números naturais, o que é o conjunto dos naturais? É o 1, o 2, o 3, o 4 e assim vai. Aí depois vamos colocar os inteiros. O que é os inteiros? Vamos colocar os negativos, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim vai, né? Depois dos inteiros, vamos colocar os racionais, depois os reais, né? E aí vai. Então, é uma maneira, esse sistema de numeração, ele tem que representar esse conjunto de números, né, de forma consistente. Por exemplo, né, pode ser visto como contexto que permite escrever o numeral 11, né, ao numeral 11 ser interpretado como um numeral romano, tá vendo? Para 2. Então, se você coloca esse 1 aqui, se você, lógico, a grafia do indo-arábico, né, do 1, ele tem esse pauzinho aqui, tem esse aqui, né? Tem essa diferença. Mas isso aqui poderia ser o romano para 2, por exemplo, né? O 2 em algarismo romano é dois pauzinhos assim, né? Para o sistema binário, vamos ver o que significa o sistema binário lá, né? Você tem o 2, a gente vai fazer divisões sucessivas, né? Por 2. Então, aqui vai dar 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, sobra 0. Então, a gente vai ver como é que a gente faz a conversão de base decimal para base binária ainda nessa aula. Então, poderia ser o binário para 3, então seria o quê? 3. Você pega o 3, divide por 2, vai dar 1. 1 dividido por 1 vezes 2 dá 2, vai sobrar 1. Então, ó, para você ver, ó. Então, o 3 em decimal vai ser o quê? Vai ser 1 na base 2 vai ser igual a 3 na base 10. A gente vai ver isso na aula de hoje, como é que a gente converte de uma base para outra. Então, para poder não ter dúvida, então quais são o sistema de numeração para ele ser um sistema robusto, que não deixe dúvida, o que ele deve ter? Ele deve ter essas duas coisas aqui, ó. O sistema de numeração ele deve representar uma grande quantidade de números úteis, por exemplo, os inteiros, aqui, ó, o conjunto dos números inteiros. É um sistema de numeração, né, os inteiros. Dá a cada número representado uma única descrição, ou pelo menos uma representação padrão. Então, aqui, por exemplo, os números naturais, o 1, como a gente está utilizando o indo-arábico, né, o 1 vai ter essa representação,
o 2 vai ter essa, o 3 vai ter essa, então vai ter uma grafia para esse número, né? Vai ter um numeral associado a ele. E refletir as estruturas algébricas aritméticas dos números. Então, o sistema de numeração, você pode fazer aritmética com ele. Você pode somar, você pode subtrair, você pode multiplicar, você pode fazer divisão. Todas as operações aritméticas que é possível entre números. Então, ficou claro o que significa um sistema de numeração? Ficou, gente? Beleza. Agora a gente vai falar a respeito de conversão entre os sistemas numéricos. Geralmente os mais utilizados são o que a gente vai ver aqui. A gente vai logicamente, a base 10, né, que é a base decimal, é a mais utilizada, mas também a gente tem a base 2, que é a base binária, que os computadores geralmente entendem. Temos a base octal, que é a base 8, e temos a base hexadecimal, que é a base 16. Então, a gente vai ter o quê? Vamos ter 4 sistemas numéricos, né? E a gente vai fazer conversão, por exemplo, é possível você pegar um número na base 10, transformar para a base 2, transformar para a base 16, transformar para a base 8. Ou seja, qualquer possibilidade aqui é válida. Do mesmo jeito que você pega na base 10 e faz a conversão para essas outras bases, a volta também é possível. Beleza? Você pode pegar em qualquer uma dessas outras bases e voltar para a base 10. É só 10 que pode ir para as outras? Não. Você pode estar na base 2 e você pode ir para a base 16. Talvez o processo é um pouco mais complicado. Talvez é melhor passar para a base 10 primeiro. Porque o mais natural é você pegar um sistema na base decimal, um número na base decimal, como a gente utiliza normalmente, e transformar nas outras bases. Mas tem como você de uma base para outra, só que aí talvez o sistema é mais trabalhoso, talvez teria que passar para a base 10 primeiro. Então, a conversão entre sistemas numéricos é feita com base em algumas regras e serve para que se obtenha o valor de um elemento no sistema numérico mais adequado para cada situação. Então, por exemplo, o computador ele vai trabalhar com a base 2, mas nós, no dia a dia, geralmente a gente utiliza a base 10, né? Porque talvez está relacionado com a quantidade de dedos que a gente tem na mão, né? Da antiguidade, né? Para poder fazer conta, era mais tranquilo utilizar o quê? Os dedos das mãos para poder fazer contagem. Então, entre os sistemas numéricos mais utilizados, o binário, que é a base 2, tá vendo? O decimal, que é a base 10, o octal, base 8, e o hexadecimal, que é a base 16. Então, vamos lá. Conversão de decimal para binário. Como é que a gente faz a conversão de decimal para binário? Então, eu tenho um número na base 10. Aqui vai ter um exemplo, será 985, que eu acho que é o exemplo que vai ter aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui e vai fazer divisões sucessivas por 2. E aí você vai colecionar os restos de baixo para cima. O que significa isso? Como que a gente vai colecionar esses restos de baixo para cima? Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender. Ó, você pega, por exemplo, você vai dividindo, né, por 2, até que o quociente da divisão seja igual a 1. Menor ou igual a 1, pode ser 0 ou 1, né? Por quê? Porque se for maior do que 1, dá para você dividir por 2 de novo, né? Então, você vai dividindo até que o quociente fique igual a 0 ou a 1, beleza? Então, observe que o resultado é obtido juntando o resultado da última, tá vendo? Da última para a primeira divisão. Por isso que eu falei para vocês que seria de baixo para cima. Você vai pegar, aqui tem uns exercícios aqui, ó. Vamos fazer, por exemplo, alguns desse aqui. Vamos pegar isso aqui e fazer em outra página. Ó, pediu para você converter 11 na base 10 para a base binária. O que você vai fazer? Você vai pegar 11 e vai dividir por 2. Então, 11 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, sobrou 1, né? Então, 5 dividir por 2 de novo. Então, 5 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2 vai sobrar 1. E esse 2 aqui eu divido por 2 de novo, né? Porque a gente só pode parar quando for 0 ou 1, né? 2 dividido por 2 vai dar 1.
1 vezes 2, então sobrou 0. Então, o que a gente vai fazer? Vai colecionar esses camaradas aqui, ó. Então, 1, 0, 1, 1. Então, esse número aqui, ele é exatamente igual ao número 11 na base 10. Ficou claro? Sim, isso aí a gente vê lá no sistema digital também. Ah, ótimo, então. Então, tá bom. Então, ó, aqui 132, vocês vão fazer o mesmo processo. 132 dividido por 2. Então, aqui vai dar 60 e... Quanto? 13, dá 6, 12, 66, né? 66 vezes 2 vai dar 0, o resto aqui. Dividido por 2 vai dar 33, vai dar 0 também. Dividido por 2 vai dar... quanto? 11, não dá 16, né? Dá 30, 32, sobra 1. Por 2 vai dar 8, sobrou 0. Por 2 vai dar 4, sobrou 0. Por 2 vai dar 2, sobrou 0. Por 2 vai dar 2, sobrou... Opa! Vai dar 1 e sobrou 0. Então, ó, pra você ver, deu esse pessoal aqui, ó. Então, deu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Então, isso aqui na base 2 é igual a 132 na base 10. Beleza? Não precisa fazer o resto não, né? Tranquilo, gente? Durante a disciplina, nós vamos trabalhar com conversões. Eu acredito que não. Isso aqui é só mais uma curiosidade para mostrar para vocês que quando a gente for precisar implementar alguma coisa no computador, é só para mostrar para vocês que existem, em cálculo numérico, conversões entre sistemas de numeração, mas acredito que a gente não vai utilizar isso aqui na prática, não. É só questão de conhecimento mesmo. Bom, então a gente aprendeu como sai da base 10, ou seja, da base decimal, e vai para a base binária. E agora, para fazer a volta, né, ou seja, de binário para decimal, ou seja, sair de 2 e ir para 10, ao invés de dividir por 2, a gente vai fazer potência de 2. E como é que funciona isso? Como é que seriam essas potências de 2? Aqui acho que tem um exemplo. Vou tentar tirar essas linhas aqui, ó. Ó, então, da direita para a esquerda, sempre do seu lado direito para o lado esquerdo, você vai elevar a potência de 2 do índice, a potência de 2 do índice, e multiplicar pelo dígito binário, identificado por esse índice. Dessa forma, o primeiro dígito binário que encontramos é o 1 no índice 0. Então, nós vamos ter, esse aqui é 2 elevado a 0 é 1, né? Então, vamos ver um exemplo prático aqui, que está falando? Por exemplo, você tem esse número aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor a quantidade de 1. Ó, aqui você tem, ele começa aqui, ó, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, e depois tem 1, 2, 3, 4, 5 uns. Então, como é que você começa a história? Então, quantos dígitos vai ter aqui, ó? Eu tinha 1 com mais 5, eu tenho 11 dígitos. Se eu tenho 11 dígitos, eu tenho 11 dígitos aqui na base binária. Então, se eu tenho 11 dígitos e eu vou usar potências de 2, então eu vou de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 10, concorda? Porque de 0 até 10 eu tenho exatamente 11 dígitos, não é isso? De 0 até 10. Então, eu vou começar aqui, ó. Logicamente, esse camarada que vem aqui primeiro, ele começa, se você começar o quê? Da direita para a esquerda, você vai pegar nesse sentido aqui, ó, direita para a esquerda. Então, você começa com isso aqui, ó, que é o primeiro dígito aqui multiplicado por 2 elevado a 0. O próximo dígito multiplicado por 2 elevado a 1 seria esse 0 aqui, ó, que eu estou pintando ele agora. O segundo seria esse aqui, ó, que eu vou pintar agora. E assim vai, né? Esse aqui é o terceiro. Esse o quarto. Tem 5 zeros, né? Então tem 5 zeros. E depois vai ter 1, 2, 3, 4, 5 uns, que seriam esses uns aqui, ó. E faz a conta. 1 vezes 10, 1 vezes 2 elevado a 10 dá 1024, soma com 1 vezes 2 elevado a 9, 1 vezes 2 elevado a 8, 1 vezes 2 elevado a 7, 1 vezes 2 elevado a 6. Isso aqui vai zerar, porque o índice que acompanha o 2 elevado a 5 vai ser 0, então vai zerar esse, vai zerar esse, vai zerar esse. Tá vendo? Os 5 zeros que tem, e o último aqui, ó, 2 elevado a 0 vale 1, então dá 1 aqui, né? Então você soma
Isso aqui já está na base 10. Aí você vai obter o número 1985 na base 10. Se você fazer o processo reverso, se você pegar 1985 e for dividindo por 2, vocês vão ver que vocês vão encontrar exatamente esse número aqui, ó. 5 uns, né? Depois mais 5 zeros e depois mais um 1 na base 2, fazendo divisões sucessivas. Tranquilo? Como é que a gente faz a volta? Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo aqui. Ver que número que isso aqui vai dar. Esse número está na base 2. Ele na base 10 seria quem? Ó, vou começar de cá, né? Então, 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2. Tem quantos 1s? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7, né? Mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 à quarta, mais 1 vezes 2 à quinta, e por último, 1 vezes 2 à sexta. Tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uns. Então, aqui vai dar 1, mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64. Fazendo a conta aqui, vai dar 3, 7, 15, 31 com 32, 63 com mais 64 vai dar 127. Então, esse número aqui, ele é o 127 na base 10. Ficou claro? Beleza. Então, não precisamos fazer os outros, né? Só se vocês quiserem testar para saber quais são esses números aqui. Tem até um site da internet. Vou mostrar aqui para vocês. Conversão, tem calculadora online, digamos, né? Eu acho que eu coloquei isso aqui até na minha lista de leitura. Só para vocês verem, vocês podem colocar, por exemplo, aquele número lá, 1985, né? Aí já dá um número em binário, dá em octal, dá em hexadecimal, e você ainda pode colocar outra base aqui. Imagina que você quer colocar uma base, sei lá, base 23. Não, 23 não, acho que só pode de 1 até 9. Na base 9. Ah, não, peraí. Tiago Evangelista chegando. Vamos voltar aqui, ó. Colocar no decimal aqui. 1985. Pai, para mim que tinha funcionado. 1900, 1800. Ah, tá. Aqui é possível, ele não faz a conversão se você colocar aqui, mas, por exemplo, você escolher a base 9. Então, você vai utilizar o quê? Os dígitos de 0 até 8. Se eu tentar colocar aqui, ó, por exemplo, estou tentando digitar o 9, vocês não estão conseguindo ver, mas eu estou apertando o 9 e não vai nada, né? Por quê? Porque ele só consegue ir até o 8. Você tenta colocar o 9, só vai de 0 até 8, porque a base que você escolheu foi o 9. Se eu troco aqui por 7, então o que acontece? Você só vai conseguir, ó, o 8 você já não vai, só vai até o 7. Só vai até o 6, tá vendo? E aí vai, você dá para fazer conversão de base de um para outro. Então, se vocês quiserem saber, por exemplo, qual que é 4 zeros, 1, 4 zeros e 1, você pode vir aqui, 1. Ó, esse é o número 33, tá vendo? No decimal. Opa. 1, 0, 0, 4 zeros. Esse camaradinho aqui, ó. Esse aqui, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Quem que é ele? 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ele é o 51 no decimal. Beleza? Esse site, a calculadora online que faz conversão entre bases. Bom, agora o que a gente vai falar? Sobre decimal para hexadecimal. Então, agora a gente vai para a base 16.
Bom, os números que a gente conhece só vai de 0 até 9, né? E como eu preciso de uma base 16, essa base 16 ela vai ter que ter 16 dígitos diferentes. Então, o que a gente vai fazer para poder suprir essa necessidade? Então, a gente vai de 0 até 9, tem 10 dígitos aqui. Aí, a gente vai considerar o 10 como sendo a letra A, o 11 como sendo a letra B, o 12 como sendo a letra C, o 13 como sendo o D, o 14 como sendo o E e o 15 como sendo o F. Então, de 0 até 9, juntamente com A, B, C, D, E e F, esses 15 dígitos aqui, ó, 15, ó, esses 16 dígitos, eles vão formar a base hexadecimal, beleza? Então, como é que você converte de hexadecimal, de decimal para hexadecimal? É a mesma ideia. Você vai dividir, ao invés de dividir por 2, quando era para binário aqui, ó, o que a gente fazia? A gente dividia por 2, né? Como agora é para hexadecimal, a gente vai dividir por 16. Divide por 16, aqui tem até um exemplo, né? Você pegou 1985, dividiu por 16, vai dar 16, 3. Vai olhando aí, porque essas contas assim eu costumo errar, viu? Aqui vai dar 2, dá 32, 32 dá 65, aqui dá 4, dá 64, sobrou 1. Aí divide por 16 de novo, vai dar... Dá quanto? 8? 8, 8, 10, 8 vezes 6 dá 48, vai 4, 120, não, dá 7. Eu preguiça fazer essa conta aqui, viu? 7 vezes dá 42, vai 4. 42 vai 4, que dá 11, né? Então aqui vai sobrar 2, 12. Então, que número que a gente tem? A gente sempre olha de assim, né? Então dá 7. O 12 aqui, quem que é? Ó, lembrando que o 12, quem que é o 12? O 12 é o C, tá vendo? Então, 7C1. Então, 7C1, tá aqui a conta, né? Esse 7C1, ele é exatamente o número 1985 na base hexadecimal. Ficou claro? Tranquilo. Por exemplo, se você quiser dividir esse camarada aqui, ó, 14.233 dividido por 16, 142. 142, 124, deve dar 8, né? 8 vezes 6 dá 48, vai 4. 8 vezes 1 dá 12. 12 dá 4. Aqui sobrou 3, 14, desceu 3, vai dar... deu 8 e sobrou 143, né? Ou 143 não, vamos continuar a conta aqui, né? 143 vai dar 8 de novo, né? Aqui dá 11, dá 1, 3 menos 1, 3 menos 2 dá 1, desceu isso aqui, 113, 113, a gente fez uma conta aqui que deu 112, então dá 7, né? 7 deu 112, sobrou 1. Aqui divide de novo, né? Seria mais inteligente eu pegar. Oi? 143 menos 128 é 15. É 15 aí, tá vendo? 143. Eita. Tá vendo? Tem um erro aqui, ó. 13 menos... Não sei onde é que eu achei esse 1 aqui, viu? 15, aí 153, aqui já vai 3, dá 1, dá 41. Não, aqui dá mais. Então, 153 vai dar 8 aqui, né? Tá tudo errado a minha conta aqui. Ó. Acho que é melhor a gente fazer o seguinte, ó. Mais inteligente fazer isso, né? Quanto que era lá? 14.233. 14.200 e... 233.
Ó, vai dar 889. 889 vezes 16 menos 14.233 vai sobrar 9. 889 e sobrou 9, né? Então, divide por 16 de novo. 889 dividido por 16 vai dar 55, né? Menos 55 vezes 16 vai sobrar 9 de novo. Dá 55 e sobrou 9 de novo. Acumulei 2 9. Esquece essa conta aqui, viu? Aqui dividiu por 16, aqui vai dar 3, dá 48. 15, dá 7. Então, deu quem? Deu 3, 7, 9, 9 na base 16. Beleza? Só conferindo aqui, ó, na nossa conta aqui, ó, na base decimal, eu tinha que número que era? 14.233, né? Hexadecimal, 3799. Tá vendo? 3799. Então, a conta é essa aqui, beleza? Só ter cuidado para não errar a conta, mas usando a calculadora não tem como errar, não. Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Ou não? Beleza, tranquilo. Beleza. Agora, para a gente voltar, assim como a gente fez potência de 2, a gente vai fazer potência de 16. Então, a gente vai fazer 2 elevado a 0. Lembra que a gente fazia 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e pegava o algarismo daquela posição e multiplicava pela potência, né? Da direita para a esquerda. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar o 16 elevado a 0, o próximo 16 elevado a 1 e vamos multiplicar aqui, ó, o x vezes isso, o y vezes isso, o número que tiver aparecendo na base 16, a gente vai pegar esse algarismo e multiplicar pelas potências 16, somar tudo, a gente retorna para a base 10. Então, o que eu preciso fazer? Por exemplo, nesse caso aqui que deu 7C1, 7C1, a primeira coisa que eu preciso é transformar esse C aqui novamente em 12. Então, é como se fosse assim, ó, como se fosse esses 3 dígitos. Então, esse camarada aqui, ó, vai ficar 1 vezes 16 elevado a 0. Esse camarada aqui, ó, vai ser 12 vezes 16 elevado a 1. E, por último, mais 7 vezes 16 ao quadrado. Pronto. Beleza? Aí a gente recupera o 1985 na base 10. É exatamente o que está fazendo aqui, ó. Tá vendo? 7 começa no 1. 1 vezes 10, 1 vezes 16 elevado a 0, 12. Esse aqui é o C da história, né? 16 elevado a 1 e 7 vezes 16 ao quadrado. Somando tudo, volta para a base 10. Aqui tem alguns casos, por exemplo, esse aqui na base 16, quanto que ele vai dar na base 10? Você vai pegar 3 vezes 16 elevado a 0, mais... Quem que é o D mesmo? O A é 10, 11... ou o B, C, D, né? Então, a quarta posição. Então, 10, 11, 12, 13. Então, 13 vezes 16 elevado a 1. O F, quem que é o F? A, B, C, D, F. Está na posição 5, né? Então, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14 vezes 16 ao quadrado. E, por último, 4 vezes 16 ao cubo. Faz essa conta aqui, né? Vamos utilizar a nossa calculadora aqui, ó. Vamos utilizar essa entrada hexadecimal aqui, ó. É 4F D3. D3. Então, na verdade, esse número é o 20.400, na decimal, tá vendo? 20.435. Que essa conta aqui, que se você fizer, vai dar 3 mais 13 vezes 16, vê? 208. 14 vezes 16 ao quadrado. 16 ao quadrado vezes 14 dá 3584, 3.035,84, 3.584 e, por último, 4 vezes 16 ao cubo.
16 elevado ao cubo vezes 4. Vai dar 16.384. 16.384. Somando tudo, vai dar mais... Tinha um 3 lá, né? Mais... Quem mais? 208. Opa, eu errei. O F não é 15? O F é 15. Exatamente, o F é 15. Acho que eu fiz a conta errada aqui nos dedos, né? Se o F é 15, então ele está aqui, em vez de 14, aqui, ó, 15, né? Obrigado por notar aí. Então, 15 vezes 16 ao quadrado. Então, 15 vezes 16 ao quadrado. Então, vai dar 20... É isso mesmo? 15 vezes 16 ao... Opa, eu fiz ao cubo. 15 vezes 16 ao quadrado. 3.840. Mais 208, mais 3, mais 16.384. 20.435, que é exatamente esse número aqui, ó, 20.485, tá vendo esse número aqui? 20.845. Aqui, ó. 20.845 na base 10. E assim vai. Então, para a gente terminar, acho que tem uma parte final falando a respeito de erros também. Terminar a respeito de conversão de base. Essa aqui eu vou passar bem rápido por ela, porque vocês já entenderam como é que é o mecanismo. Então, para a base 8, é a mesma história que eu fiz para a base 2 e para a base 16, só que ao invés de dividir por 2 ou por 16, eu vou dividir por 8, beleza? Eu divido por 8, logicamente os restos, até que o resto fique como sendo um desses números aqui, ó. Se o resto for um desses números aqui, significa que eu não consigo dividir novamente, né? Ou seja, já tem um resto menor do que 8. E aí a gente coleciona novamente de baixo para cima, né? Ou seja, de onde você terminou até onde você começou, escrevendo nessa ordem. Então, aqui tem exemplos, né, desses números na base 10. Se você for pegar, por exemplo, 399, você vai dividir por 8, aqui vai dar 4, né, dá 32, aqui dá 7, 79, aqui vai dar 9, 72 vai dar 7. Então, aqui já coleciona esse camarada aqui, divide por 8 de novo. Então, aqui vai dar 6, dá 48, sobrou 1. E aqui já não dá mais para dividir. Então, 6, 1, 7. Na base 8 é exatamente 399 na base 10. Tranquilo? Para poder recuperar, você vai fazer potência de 8. Então, você pega o primeiro camarada aqui, ó, multiplica por 8 elevado a 0, esse aqui multiplica por 8 elevado a 1, e esse aqui multiplica por 8 ao quadrado. E soma, que você vai recuperar o 399 na base 10. Tranquilo? Beleza. Bom, aqui é a parte final, né, que eu estava falando da conversão, fazendo as potências de 8, que a gente volta. E aí a gente vai falar a respeito de erros. No finalzinho da aula de hoje, vai falar a respeito de erros. Por quê? Porque quando a gente está falando em cálculo numérico, como a gente introduziu na aula passada, você vai fazer, na verdade, aproximações. E quando você faz a aproximação de um problema físico, a figura do erro ela é inerente do processo de você tentar atingir um valor real utilizando uma aproximação. Então, você tem um problema físico. A partir desse problema físico, você escolhe que modelagem você vai fazer para esse problema, mas quando você faz essa modelagem, o que acontece? Você vai fazer algumas simplificações inerentes do ser humano, né? Ou seja, do problema físico em questão. Nos problemas de física, eles gostam muito de falar assim, desprezando a resistência do ar. Vocês já viram isso? Considere no vácuo.
alguma coisa do tipo, né, para poder formular o problema, desprezando algumas coisas. Despreze a força de atrito entre um determinado bloco e a superfície. Tem algumas coisas que é desprezada. Então, o que acontece? Quando você está fazendo isso, quando você está desprezando essas coisas, com certeza essa figura do erro ela vai aparecer. Então, você tem um problema, você faz a modelagem do problema, aqui está explicando o que significa a modelagem, né? A fase da obtenção do modelo matemático mais adequado que vai descrever aquele problema que você está fazendo, e depois que você tem um modelo matemático pronto, já desconsiderando um monte de coisa, você tenta resolver. Vem a parte da resolução. Então, quando você... Resolução, né, a fase da solução do modelo matemático que você fez. Bom, mas quando você faz isso, é o que eu estava comentando para vocês vão cometer erro. No processo de modelagem, você vai estar desprezando algumas coisas. Então, quando você faz isso, quando você resolve o seu sistema, mesmo no processo de resolução já do modelo matemático, vai ter erro ainda nesse processo. Mas para a formulação do modelo matemático do problema físico, aí que vem a parte maior, por exemplo, de onde pode estar cometendo esses erros. Então, o erro vai aparecer nesse contexto. Bom, os dois tipos de erros mais comumente observados e que você pode calcular o erro, opa, deixa eu tentar tirar essas linhas, seria, essas simplificações vai gerar esses erros, e a gente destaca dois aqui, ó. O erro absoluto e o erro relativo. Como que a gente calcula o erro absoluto? O erro absoluto é aquele erro quando você já tem um valor real. Se você tem um valor real e você usa um valor aproximado, logicamente você vai saber exatamente o tanto que você errou. Ou seja, você vai ter um valor exato do erro. Esse erro é chamado de absoluto por causa disso, porque você tem um valor real, você aproximou esse valor real por esse valor aproximado, basta você dividir um pelo outro, considerar o módulo, dividir, ó, subtrair um pelo outro, você vai ter o valor do erro absoluto. Já o erro relativo, você vai considerar a porcentagem do erro em relação ao total. O que seria isso? Observe que aqui no seu numerador, você vai ter exatamente o erro absoluto, que é o valor real menos o valor aproximado. Mas esse erro absoluto, ele vai ser levado em consideração em relação ao valor aproximado que você está fazendo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você vai pegar um erro relativo. Ou seja, você vai considerar um erro percentual considerando o valor total. Aí você fala, mas que trem confuso, né? Olha esses exemplos aqui para a gente clarear o que seria um e o que seria o outro. Imagine que você fez uma operação na calculadora e o valor fornece esse número aqui, ó. 2.123.542,7. Mas o valor que era para ser de verdade objetivo, esse aqui é o valor aproximado que você conseguiu, esse camarada aqui era o valor real. Deveria ser esse. 2.123.544,5. Então, quando você pega esse número e subtrai desse, você vai ver que você dá uma diferença de 1,8. Esse 1,8 é o erro absoluto, ou seja, você pegou o valor aproximado, subtraiu do valor real, tanto faz a ordem aí, viu, gente? Porque está em módulo. Você pode colocar tanto faz um primeiro ou outro, ou vice-versa. Está em módulo, o valor absoluto vai estar em módulo. Agora, o erro relativo, você tem que pegar esse 1,8 e dividir pelos valor aproximado, que é esse valor aqui, ó. Quando você faz essa conta, dá esse número. Esse número em porcentagem é exatamente esse número aqui, ó. Significa que seu valor obtido aproximado, ele é 0,00008% do valor real. Ou seja, o erro que você está cometendo, o erro relativo, é exatamente essa porcentagem. Ficou claro? As duas fórmulas? Tranquilo. Aqui está outro exemplo, tá vendo? Digamos agora que o resultado da operação seja esse e o resultado esperado seja esse. Está vendo que aqui já está um pouquinho a diferença dos valores já está um pouquinho maior, não tá?
Porque o erro absoluto dá 0,106, logicamente esse número aqui ele é menor do que 1,8. Mas só que esse número aqui considerado é muito maior do que esses números aqui. Então, olha para vocês verem o que acontece. Esse erro absoluto aqui, ó, por mais que ele seja 0,106, ele representa 45% da sua medida. Ou seja, é um erro grande cometido aqui ao aproximar 0,128 de 0,234. Então, olhando para os números, fica parecendo que esse erro aqui ele é menor do que esse erro aqui do exemplo 1, mas na verdade não é. Né? Porque isso aqui é muito, mas muito maior mesmo. Beleza? Ele é 45% do valor total esperado. Então, só para mostrar para vocês que tem hora que os números enganam, né? Então, essa questão de ver o percentual é bom por causa disso, porque você olha considerando 100%, né? Independente da grandeza de um número ou do outro. Bom, esses erros, eles podem surgir como, né? Quais são os motivos que os erros aparecem? Aqui eu cito dois para vocês, que seria arredondamento e truncamento. O que significa cada um deles? O que seria um erro de arredondamento? Aqui está um exemplo por exemplo, né? Quando você pega a raiz de 2 e fala que a raiz de 2 é 1,41, 42, 136, logicamente aqui a gente sabe que tem infinitos números aqui, né? Porque isso aqui é um número irracional. Aí o que acontece? Você arredondou, né? Ou seja, você desconsiderou todas as outras casas, infinitas casas. Ou seja, isso é um erro de arredondamento. Beleza? Você arredondou, ou seja, tem aquela regra, né? Se esse camarada aqui, ó, o próximo número aqui fosse um 7, por exemplo, você pegaria e transformaria esse 6 aqui em um 7. Agora, se o próximo número aqui fosse um 4, você manteria o 6, tá vendo? Se for menor do que 5 aqui, você mantém essa casa como está, e se for maior do que 5 essa casa, você aumenta um dígito para esse. É o clássico, né? Como que a gente faz para poder arredondar um número. Para terminar, o que significa truncar, né? Aqui eu tenho uma série de McLaurin da exponencial, na verdade, né? A exponencial é dada por essa série de McLaurin aqui, né? Que a gente viu lá no curso de cálculo 2. O que acontece? Se você for calcular, por exemplo, E ao quadrado é colocar 2 no lugar do x. Então, se você vai trocar 2 no lugar do x, você vai obter uma série parecida com isso aqui, ó. Só que a série ela é infinita, ou seja, aqui teria x elevado à quarta sobre 4 fatorial, x elevado à quinta sobre 5 fatorial. O que é que você fez? Você truncou isso aqui, ó. O que é que significa truncar? Você desconsiderou todos esses termos aqui, ó. Quando você fez essa conta, olha o que aconteceu. Esse valor aqui é obtido na calculadora, beleza? Você pega aí ao quadrado, dá 7,30, você fez na calculadora lá, né? E ao quadrado. 7,38, 90, 56, né? 90, 56, e assim vai. Ó, depois do 56, tá vendo que tem um zero? Por mais que esse 9 aqui vai transformar esse 0 em 1, se eu quisesse arredondar mais uma casa, o 1 não teria força para fazer o 6 virar 7. Então, por isso que ficou só 56 mesmo. Quando você fez essa conta aqui, considerando só até aqui, o n igual a 3, olha o que aconteceu. Você encontrou um valor 6,33333. Observe que esse valor aqui está bem distante desse aqui, não está? Então, você poder... Lógico que isso aqui não é o valor real ainda, né? Mas só que esse valor aqui, ele está muito aquém desse valor aqui ainda, né? Ou seja, houve um erro, além de arredondamento, esse aqui já está arredondado. E esse camarada aqui, ele está, além de arredondado, ele está truncado também. Porque você não considerou os elementos, os infinitos termos, não teria como considerar, né? Da sua série numérica. Ficou claro, gente? O que significa o erro de arredondamento e truncamento? Beleza, então. Dúvidas na aula de hoje?
Beleza, então. Bom dia para todo mundo. Não esqueça do diário de bordo, tem mais até domingo, Marcos, tem mais, Felipe. Até domingo, diário de bordo, vocês estão retornando, não esquece não, porque vale ponto, viu? No final pode fazer falta. Zé Danilo, Lucas, tem mais? Tiago.